começa a estudar tarô não demora muito a perceber que as 22 cartas que são chamadas de arcanos maiores recebem muito mais atenção e consideração tanto dos outros estudantes quanto dos escritores de tarô. Mas e quanto às 56 cartas menores? Como estudar essas cartas? Como entender elas melhor? É sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar. Primeiro de tudo, o que são os arcanos menores? Os arcanos menores são as 56 cartas restantes depois que você tira as 22 cartas que são chamadas de arcanos maiores. Essas 56 cartas se dividem em 4 grupos chamados de naipes. Cada naipe recebe o nome de um símbolo que identifica esse naipe. E essas 14 cartas de cada naipe se subdividem, vamos dizer assim, em mais 2 grupinhos, que são as 4 cartas da corte, pajem, cavaleiro, rainha e rei, e as 10 cartas restantes, que são os ases mais as 9 cartas numeradas. Eu percebo que existe muita dificuldade por parte, principalmente dos iniciantes, de começar a estudar os arcanos menores. E eu também percebo que isso acontece porque existe uma divergência maior de interpretação de um autor ou de uma abordagem para outra dessas cartas. E isso confunde um pouco, tira um pouco da consistência do entendimento. A primeira coisa que eu tenho a dizer é a seguinte: abdique da ideia de que deve haver um consenso ou uma regra de ouro a respeito de como as cartas devem ser interpretadas. O tarô, ele é um instrumento divinatório que permite um grande número de diferentes visões, diferentes discursos dentro dele. Não tem mal nenhum de haver mais de uma interpretação das cartas, mais de uma versão dessas mesmas cartas. Então, saiba lidar com as divergências. Existem mais ou menos 2 formas de você fazer isso. A primeira de todas, e que eu acho assim super vantajosa, é a seguinte: você perceber que existe uma certa espinha dorsal por trás da conceitualização dos arcanos menores. E ele consiste em uma coisa bem simples. Você junta 2 fatores bem característicos das cartas dos arcanos menores, que são, por um lado, a progressão numérica das cartas e, por outro lado, existe o tema ou a natureza de cada naipe. Isso não deve ser confundido com igualdade de interpretação. Então o que isso significa exatamente? Isso significa que você é capaz de ver uma certa lógica na interação desses 2 elementos. A partir do momento em que você percebe que cada naipe tem a sua natureza e que cada número é um estágio de um processo de progressão, você começa a perceber que existe uma igualdade, por exemplo, entre todos os 2, porque eles todos representam um mesmo estado, entre todos os 3, entre todas as rainhas, e assim por diante. Isso é bem óbvio. Você vai perceber que existe um fluir e que existe um processo. Isso vai criar uma espécie de interface sobre a qual você vai poder construir, você vai poder começar a colocar as pecinhas dos significados das cartas. Então a coisa toda se resume no seguinte: você tenta desenvolver um sistema de entendimento da progressão dos números e um sistema de entendimento da temática de cada naipe. A partir daí, cruzando esses 2 sistemas, você vai ter uma boa base para você entender melhor os naipes e você entender melhor cada carta dos naipes. As figuras da corte são um processo inseparado, porque elas têm o seu próprio processo de progressão. Então você vai ter, na verdade, uma versão menor do processo maior de entendimento dos naipes nas próprias figuras da corte, porque todas as rainhas significam um estágio, todos os reis significam outro estágio, e aí você vai ter cada naipe e você, na verdade, cruza de novo as informações. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque as figuras da corte são bem complicadas. Mais pra frente, quem continuar estudando o tarô um pouquinho mais profundamente vai perceber também que os 4 naipes, eles na verdade são uma progressão em si. Mas isso é uma coisa que você pode deixar um pouco para depois. Vendo essa ideia de progressão das cartas, você vai ser capaz de ter uma visão mais saudável e mais equilibrada das cartas. É melhor do que você ir direto para os significados e você considerar cada carta pelo seu significado, o que acaba te deixando mais confuso ainda. A partir do momento que você vê essa ordem assim tênue que subjaz as cartas, fica mais fácil para você entender melhor os significados e dar um lugar melhor para eles, porque eles vão fazer parte de um contexto maior. Você vai ter uma coisa que amarra todos eles juntos, como se eles todos estivessem dentro de uma sacolinha. Bem, dito isso, a gente tem então a segunda parte do entendimento dos arcanos menores, que é exatamente os significados objetivos de cada carta. E aí a coisa fica um pouco mais complexa, porque entra o papel, na verdade, do baralho como ferramenta oracular na história.
baralhos. Cada baralho é uma proposta de interpretação das imagens do tarô. Portanto, cada baralho vai diferir um pouquinho sobre como ele retrata cada imagem, o que ele salienta de cada carta especificamente. E isso também pode trazer bastante confusão, porque a pessoa começa a ver que existe muita divergência também nessa forma de interpretar. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: você precisa começar a lidar um pouco com a ideia de escolher seu próprio baralho de estudo e se focar nesse baralho, pelo menos no primeiro momento. Para você ter uma base, para você ter um ponto de partida, é legal você se basear primeiro em um baralho específico e seguir em frente, entendendo ele até você ter esse conhecimento condensado na sua cabeça. E aí depois disso você vai ficar mais fácil para você entender outros pontos de vista, outros baralhos, descobrir outras formas de ver o tarô. Como você faz isso? Escolha o seu baralho, escolha o baralho que mais te agrada. Eu acho muito importante que haja prazer nesse processo, porque o prazer vai viabilizar o seu conhecimento aflorar. A partir daí, começa então a se focar mais no seu baralho e mais nas propostas de interpretação que o seu baralho fornece para a carta. Começa a buscar mais informação sobre ele, principalmente no autor, quem é o autor desse baralho e qual foi o background histórico que ele surgiu, histórico, cultural, quais são as bases nesse sentido para ele, qual é a cena cultural na qual ele surgiu, que ideias o autor tentou assim, juntar nesse baralho, o que ele tentou retratar nele, qual foi a escolha de símbolos dele, quais são as referências dele. Então vai pesquisar tudo isso, procura fóruns de discussão, procura sites sobre isso, procura livros que o autor escreveu sobre o baralho. Tudo isso vai te ajudar a entender melhor o baralho que você escolheu e entender melhor os símbolos que ele mostra. É aí que entra a importância da popularidade do baralho que você escolhe também. Vai ser mais fácil para você estudar e entender um baralho mais popular, porque vai ter mais informação a respeito dele. Por fim, para aquelas pessoas que realmente não tem muito saco para estudar tarô tão a fundo, e se você quer só aprender a parte prática e jogar e lidar com o tarô de uma maneira mais leve, a minha sugestão pessoal é que você escolha o Rider-Waite-Smith para fazer isso. Pura e simplesmente porque ele é o baralho mais popular que a gente tem na atualidade. Existe um número devastador de informação a respeito dele na internet, em livros. Vários baralhos, eu diria talvez a maioria dos baralhos novos, modernos que são criados baseados nele. Então ele meio que conseguiu conquistar um patamar muito bom de referência no estudo do tarô. E dentro do mundinho do Rider-Waite-Smith você vai encontrar essa facilidade de referências e essa concepção mais homogênea dos naipes. Vai haver ainda divergência, eu não digo que não vai haver, não se iluda, mas você encontra uma conceitualização mais homogênea das cartas. Por fim, eu gostaria de dar uma referência bibliográfica pequenininha sobre estudo de arcanos menores, que é esse livro aqui. O nome dele é Mystical Origins of the Tarot, e ele é pelo Paul Hassan, daqui, da Destiny Books. Essa é a editora. Esse livro é incrível, ele é muito bom. Ele dá uma perspectiva histórica super legal sobre o tarô, sobre os naipes, mas o que ele tem de mais legal, que eu encontrei aqui, é que ele fornece uma interpretação múltipla dos arcanos menores de cada grande autor das cartas, e ele compara essas interpretações entre si. E na verdade ele mostra que meio que um copiou do outro, que existe um processo de progressão onde um se baseou no outro para criar. Então primeiro você tem o Picatrix, que é do século XIII, depois você vai, que é uma coleção na verdade astrológica que foi imposta aos arcanos menores. Depois você vai ter o Eiteilah, o Mathers, a própria Golden Dawn e o Waite no final. Então você percebe que existe um processo de entendimento das cartas, de referência histórica, que é muito, muito legal. Esse livro é incrível nesse sentido. E você, assim, fazendo esse estudo comparado de vários pensadores a respeito disso, você também vai ser mais fácil perceber uma constância no significado das cartas. Um site que faz o processo semelhante é o site daquele tarólogo inglês bastante famoso que chama Paul Hughes Barlow. O nome do site é supertarot.co.uk. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Lá também, na parte de meanings, você vai encontrar
uma compilação dos significados de vários autores. Mais uma vez você vai ter os significados do próprio Paul Hughes Barlow, você vai ter os significados do Waite, do Crowley, se eu não me engano depois do Matters, da própria Golden Dawn e de um tarólogo chamado Thierry e do Eidela também. Você vai ter todos eles lá. Você vai poder comparar as coisas entre si. Por fim, eu gostaria de falar isso. Pode parecer um pouco complexo tudo isso que eu falei, um pouco complicado. Os arcanos menores, eles são cartas mais múltiplas, mais multifacetadas que os arcanos maiores em muitos sentidos. E assim, é normal você lidar com esse tipo de questionamento no começo, mas a minha assim, sugestão final para quem está estudando os arcanos menores é que comece de alguma forma. Depois de um tempo, depois de você ter se acostumado, tombado um pouquinho, você vai acabar por estabelecendo a sua concepção dos arcanos menores e você com o tempo vai alargando a sua visão e entendendo eles bem melhor. É isso que eu queria falar então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer pergunta vocês podem mandar pro blog. E é isso aí, meu nome é Leonardo e esse foi mais um vídeo pro blog Descobrindo o Tarô. Tchau, tchau.